Oi gente, começando mais um videozinho aqui pro canal. No vídeo de hoje eu vou estar fazendo um vídeo para iniciante, tá gente? Porque tem algumas pessoas que estão tendo dificuldade para estar fazendo as peças que eu tenho postado aqui. E então eu resolvi fazer esse vídeo para quem não sabe fazer o crochê e para quem tá tendo dificuldade, tá? Eu vou utilizar uma agulha mais grossa hoje, vou usar a número 7. Ela é bem grossinha. O cortador acho que não vou nem precisar, mas vou deixar aqui, que de repente se eu precisar já está aqui. E vou estar utilizando esse fio aqui, mais grossinho, pra ter uma visualização melhor dos pontos, tá? Esse fio aqui é um fio de malha, tá? Mas não tem necessidade de eu falar qual é o fio, a marca, nem nada, porque é só pra demonstrar aqui mesmo. Eu não vou fazer peça nenhuma com ele, tá bom? Eu peço pra vocês, gente, que estão tendo dificuldade, comentar lá qual é a dificuldade de vocês. Porque como eu faço o vídeo um pouco rápido, né? Eu faço as peças rápido, eu não consigo fazer uma peça devagarzinho, né? E pode ser que tenha pessoas que estão tendo dificuldade por isso. Então, eu gostaria que vocês comentassem pra eu estar ajudando vocês. Conforme eu for colocando outros vídeos, eu vou tirando a dificuldade de vocês, tá? Então, eu vou iniciar aqui fazendo, ó, uma voltinha no fio, tá? Vou fazer até diferente do que eu faço. Geralmente eu faço assim, ó, e rodo. Aí já venho aqui no fio e puxo fazendo uma correntinha, tá? Mas eu vou fazer diferente pra ficar mais fácil pra vocês verem. Ó, pego o fio, dou uma dobradinha nele aqui por cima, ó. Aí eu introduzo a minha agulha aqui no meio e puxo meu fio lá do outro lado, ó. Pra gente poder tá dando... Peraí. Pra gente poder tá dando o nosso nó, ó. Bota por baixo aqui a ponta do... Fiz errado, perdão. A ponta do fio por baixo. E aí, a gente pega aqui, ó, por dentro da argolinha, ó. E puxa o outro fio, ó. Dobra ele aqui e puxa. Aí, vai dar o nó, tá? Ou pode ser também, gente, o anel mágico. O anel mágico, a gente dá uma voltinha assim no dedo, ó. E já puxa o fio aqui, ó. Tá por baixo a minha ponta. Dou uma voltinha e já puxo o fio aqui do outro lado, tá? Aí, o anel mágico, a gente vai utilizando os pontos aqui dentro e depois puxa essa ponta pra tá fechando, tá? Eu vou fazer o normal mesmo, ó. De novo. Vou dobrar aqui o meu fio, ó, por cima, igual do anel mágico, mas eu vou puxar o meu fio aqui atrás e vou dar o nó. Tá? Dei aqui o meu nó para iniciar as correntinhas. A grande maioria dos trabalhos, gente, a gente começa fazendo correntinhas, tá? A não ser que for um círculo, né? Porque quando é um círculo, a gente às vezes vai colocando aqui dentro do anel mágico os pontos baixos. Mas para peças de roupa, geralmente a gente usa muito correntinha, tá? Que é esse início aqui, daí você vem puxando o fio, ó. Puxa por dentro da argolinha que já tava na agulha, ó. Tem uma argolinha aqui na agulha. A gente puxa o fio. E aí, vai fazendo várias vezes. Isso é a correntinha, ó. Tá? Ó. A gente fala correntinha porque ele fica parecido com uma corrente, ó. Tá bom? Esse é o primeiro ponto básico do crochê, as correntinhas. Fazer um pouquinho mais rápido para me mostrar outro ponto. Aí, gente, geralmente nas minhas peças eu começo fazendo as correntinhas e aqui no final eu faço a quantidade de correntinhas conforme o ponto que eu for utilizar. Se eu for fazer um ponto baixo, eu faço uma correntinha, tá? Eu gosto de fazer dessa forma. Faço uma correntinha para dar a altura de um ponto baixo, a gente utiliza uma correntinha apenas. E aí, venho aqui no ponto, ó, seguinte, sem ser essa correntinha, a outra, né? E faço aqui o meu ponto baixo. Introduzo a agulha, puxo o meu fio, dou uma laçada na agulha e puxo. Esse é o ponto baixo, tá bom? Se nós formos fazer o ponto alto ou o ponto, o meio ponto alto, geralmente tem pessoas que utilizam duas correntinhas aqui pra subir, tá? Pra subir o ponto, pra dar altura no ponto
no meio ponto ou no ponto alto. Tem gente que utiliza 2 correntinhas para o meio ponto e 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Eu geralmente também faço assim, ó. Dou uma voltinha agora na agulha para fazer o meu meio ponto aqui do outro lado, ó. Tá? Puxo o meu fio. Por que que o meio ponto alto e o ponto alto duplo, essas coisas a gente já dá uma laçada aqui. Diferente do ponto baixo. O ponto baixo a gente já vai direto aqui e puxa o fio, né? Pra fazer o ponto baixo. No ponto alto, meio ponto alto, já é diferente. Você dá uma laçada primeiro na agulha. Depois você vem aqui na correntinha, puxa outro fio. E aí fica com 2 fios aqui, ó. 2 laçadas, ó. 1, 2. E essa aqui é a laçada das correntinhas que a gente subiu, ó. Subiu 2 correntinhas, uma laçada já fica na agulha. Aí, a gente dá outra laçada aqui, ó, na agulha. Puxa nos 2 fios, ó, nas 2 laçadas que já estava. Tá vendo? Esse é o meio ponto, ó. Meio ponto alto. E aí, a gente vai fechar ele aqui. Ó. Tá vendo? Perdão. Meio ponto alto, a gente puxa ele todo, ó. Esse é o meio ponto alto, tá? Me embananei aqui um pouquinho. Vou repetir. Fiz as minhas 2 correntinhas para dar altura de meio ponto. Dou uma laçada na agulha. Venho aqui, ó, na correntinha que vai ser o ponto. Introduzo ela e puxo mais um fio, ficando com 2 fios, ó. 1, 2. Esquece a laçadinha que já tinha. Puxo o meu fio, dou uma laçada na agulha, puxo o meu fio direto, fazendo o meio ponto alto. Esse é o meio ponto alto, tá? Aí, eu vou seguir, ó, uma laçada na agulha, venho na próxima correntinha, puxo meu fio ficando com 2 laçadas, dou uma laçada na agulha novamente e puxo tudo junto. Esse é o meio ponto alto, tá? Se eu for fazer o ponto alto, eu já tenho as 2 correntinhas aqui que eu fiz pro meio ponto. Eu vou fazer com 3 correntinhas, pra dar a altura de um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas. Já tem essa laçadinha. Vou dar uma laçada na agulha, vou vir aqui no meu ponto da base, na minha correntinha da base. Vou introduzir a agulha, puxar o meu fio. Fiquei com 2 fios aqui na agulha, 2 laçadas. Dou outra laçada na agulha, puxo, e aí eu fico com 2 novamente. A que eu já tinha e a do ponto. Dou outra laçada e fecho. Esse é o ponto alto. Ó, novamente, dou uma laçada na agulha, venho na base. Puxo o meu fio ficando com 2 laçadas. Dou outra laçada, puxo os 2. Fico com um e o outro que já tinha. E aí, eu puxo novamente. Esse é o ponto alto, ó. Tá bom? Aí, pra fazer o ponto alto duplo, nós vamos aumentando aqui. Eu tinha 3 correntinhas pra dar altura aqui de um ponto alto. Eu acrescento mais uma pro ponto alto duplo. Dou uma laçada na agulha, 2 laçadas na agulha. Tá vendo, ó? Dou uma volta e dou outra volta. Pra fazer o ponto alto duplo, tem que ser 2 voltas, tá? Aí, eu venho aqui, tem 1, 2, 3, 4. Venho aqui na minha quinta, que é a da base. Introduzo a minha agulha, puxo o meu fio, ficando com 3 laçadas, ó. Essa que tá enroladinha, essa e essa. Eu tiro essas 2 primeiro, ó. Dou uma laçada na agulha, tiro essas 2, fiquei com 2 novamente. Dou outra laçada, tiro as outras 2. E aí, depois, eu fecho aqui o meu ponto na última laçadinha que ficou. Esse é o ponto alto duplo. Vou fazer novamente. Dou uma laçada, 2. Venho aqui no ponto da base, introduzo a agulha, puxo o meu fio, ficando com 3 laçadas, ó. Tiro 2, dou uma laçada, tiro 2. Dou outra laçada, tiro as outras 2, e aí eu fecho o meu ponto aqui em cima. Esse é o ponto alto duplo. Não é tão difícil, gente, de fazer. É só prestar atenção e treinar, tá? Vocês pegam um fio grosso assim, uma agulha grossa também, pra facilitar, e vão treinando, tá? Agora, eu vou fazer aqui o ponto triplo. No ponto triplo, já vou desmanchar aqui, ó, deixando as minhas 4 correntinhas aqui.
na minha lateral. Ó, tem 1, 2, 3, 4. No ponto triplo, se você quiser utilizar as 4 correntinhas e achar que o seu ponto é bem fechadinho, vai ficar bom, você também pode utilizar. Não precisa ir aumentando tanto as correntinhas, ó. O ponto triplo é o seguinte, são 3 laçadas, 3 voltas na agulha, ó, 1, 2, 3. Daí eu venho aqui na base, onde eu quero o meu ponto, puxo o meu fio, ó, fiquei com mais uma laçada aqui, né? As 3 que já tinha e a que eu puxei. Dou outra laçada na agulha, puxo 2, dou outra laçada, puxo mais 2, outra e puxo mais 2. E aí, fico com a que sobrou e a do outro ponto aqui, ó, que esse aqui equivale a um ponto, tá? E aí, eu fecho o meu ponto. Aqui, gente, nesse fio, ele tá bem esticadinho, bem alto, porque o fio é grosso. Mas a gente utiliza isso também em roupa, tá? E o ponto fica menor. Eu quis fazer com esse fio mais grosso pra vocês enxergarem bem o ponto, tá? E aí, tem vários outros pontos, gente. Tem o ponto alongado, vou fazer aqui o ponto alongado pra vocês verem, ó. O ponto alto alongado, ele é como se fosse um ponto alto também, tá? Só que a gente dá uma alongada nele pra ele ficar um pouco maior. A gente vem aqui, ó. Eu tenho 3 correntinhas aqui pra dar altura, eu dou uma laçada aqui na agulha, venho no meu ponto aqui da base, introduzo a minha agulha e puxo o meu fio. Ficando com 2 laçadas aqui na agulha. Dou uma laçada, puxo um, apenas um. Se fosse o ponto alto, a gente ia puxar os 2, ó. Ia puxar essas 2 laçadas aqui, ó. Fechar as 2 juntos, né? No ponto alongado, a gente só puxa um. Ó. A gente vem aqui com o nosso fio, já tem 2 aqui na agulha, ó. 2 laçadas na agulha, esse aqui a gente vai fechar. Puxa um, dá outra laçada, puxa 2, e aí sim a gente fecha o ponto. Esse é o ponto alongado. É como se fosse o ponto alto e ao mesmo tempo o ponto alto duplo, né? Porque você fecha 2 vezes, tá bom? Agora eu vou explicar aqui, gente, uma partezinha aqui, que eu fiz um biquíni e teve uma pessoa que teve dúvida, tá bom? Eu vou pegar aqui nas minhas correntinhas e vou fazer uma carreira de ponto alto pra eu explicar melhor, tá? Então, eu vou subir aqui 3 correntinhas, ó, vou deixar 3 correntinhas de altura do meu ponto alto. Vou dar uma laçada, vou vir aqui na base e vou fazer um ponto alto, ó. Fiquei com 2 laçadas, eu fecho as 2 e depois fecho as outras 2 que sobrou, tá? Vou seguir fazendo aqui pontos altos até o final da carreira, pra mim poder explicar melhor. Esse fio, ele tem uma elasticidade, então ele vai embolando um pouquinho, ó. Ele vai repuxando um pouquinho. Por isso que ele tá ficando diferente, né? Parece que tá embolando, mas não tá não. É assim mesmo porque ele tem elasticidade. Ele é uma malha que estica. É uma malha premium. Então, vocês vão ver que ele tá dando uma curvinha, mas é por conta disso. Ó, fiz aqui. É porque minha linha tá meio emboladinha, ó. Tá bom? Tá dando um trabalhinho aqui pra puxar. Então, eu fiz aqui os meus pontos, nem preciso fazer até o final. Ó, meus pontos altos, no biquíni eu fiz isso. E aí, gente, eu comecei a fechar aqui a parte do asa delta, né? Quando eu comecei a fechar, eu tenho que fazer diminuições. Então, eu vim aqui, ó, nesse ponto aqui já direto, sem correntinha nenhuma, tá? Às vezes eu faço uma correntinha e faço ponto baixo. Mas no caso lá do biquíni, eu não quis fazer dessa forma, porque fica essa pontinha aqui, ó, sobrando, e eu não gosto. Acho que fica um acabamento, não fica tão legal, tá? Então, eu já vim direto, ó, sem correntinha nenhuma. Ó, fiz aqui os meus pontos, viro o meu trabalho.
Sem correntinha nenhuma, eu fiz aqui um ponto baixo, ó, puxei o meu fio e fechei. E uma correntinha para dar altura de meio ponto alto, tá? Porque é uma diminuição. Então, essa parte que eu fiz, ela já é um ponto. E aí, eu dou uma laçada, puxo o meu fio aqui, ó. Puxo os dois... Peraí, deixa eu repetir. Dou uma laçada, puxo meu fio, né? Introduzo a agulha e puxo meu fio, ficando com duas laçadas, como se eu fosse fazer o ponto alto. Só que eu faço meio ponto, tá? Eu pego aqui o meu fio, dou uma laçada e puxo os dois. Aqui eu já tenho meio ponto, tá bom? Fiquei com o meio ponto aqui, né? Que eu dei altura pra imitar um ponto, um meio ponto no caso. E agora eu fiz outro meio ponto aqui. Só que na hora de fechar, eu utilizo essa parte como se fosse o ponto alto. Então, acho que isso confundiu um pouco a pessoa que estava fazendo, tá? É um meio ponto sim, tá bom? Só que na hora de fechar aqui, ó, a gente puxa ele, então dá a impressão de que a gente tá fazendo um ponto alto aqui, mas não. São dois meio pontos fechados juntos aqui, ó. Foi uma diminuição que eu fiz aqui. Ele se torna um ponto alto, porém, juntou os dois e formou um ponto só. Ó, deixa eu terminar aqui, fazer mais uma. Fazer agora um ponto alto aqui desse lado. Aqui, ó, eu tenho ponto alto e aqui eu tenho ponto alto também. Ele realmente é um ponto alto. Só que quando eu inicio ele é um ponto baixo, ponto baixo não, perdão. Ele é um meio ponto alto e esse também. Quando fecha os dois juntos, ele se torna um ponto alto, tá? Então, eu acho que isso confundiu um pouco a pessoa, porque eu precisava que o biquíni fizesse isso, ó, tá? Que ele fosse fechando assim, ó, pra que o asa delta ficasse bem de ladinho assim. Mas realmente é um ponto, gente, esses meio ponto baixo, é um meio ponto alto, tá? Vou repetir aqui novamente, porque se a pessoa estiver assistindo, pra ela conseguir fazer o biquíni, tá, gente? É importante, eu gosto que as pessoas acertem, eu não quero que fique dúvidas. Então, aqui, ó, eu pego já direto, virei o meu trabalho, pego já direto, sem fazer correntinha nenhuma, venho aqui no meu ponto alto aqui, ó, no meu primeiro ponto alto, introduzo a minha agulha, puxo o meu fio e aí faço um ponto baixo. Acrescento uma correntinha pra ficar imitando um ponto alto. Quando eu falo da altura de um ponto alto, ou de um meio ponto alto ou ponto alto duplo, é quando a gente quer imitar, tá? É uma imitação do próximo ponto que a gente vai fazer aqui do lado, tá? Então, eu fiz o meu ponto baixo, fiz uma correntinha para dar a altura de um meio ponto alto. Vou fazer aqui do lado outro meio ponto alto, ó. Dou uma laçada na minha agulha, introduzo aqui a minha agulha no ponto da base, puxo o meu fio, ficando com dois fios na agulha. E aí, eu fecho esses dois, dou uma laçada lá na agulha novamente e fecho esses dois fios que estavam na agulha. Aqui, eu já tenho um meio ponto, ó, tá? Um meio ponto alto. Essa parte aqui já é um meio ponto. Essas duas laçadas que eu fechei é um meio ponto alto, tá? Esse aqui ficou diferente porque foi um ponto baixo e uma correntinha. Então, ele só vai dar altura igual. Ele não necessariamente tem que ser igual a esse. Não tem como ele ficar igualzinho, tá? É só pra dar altura mesmo. Então, eu fiz um meio ponto alto aqui. Já tinha um aqui com a laçadinha que fica na agulha, tá? Então, ficou dois meio pontos altos. E aí, eu fecho ele junto aqui, ó, tá? E aí, conforme eu fecho, ele se torna um ponto alto. O que vai ser meio ponto é esse aqui, tá bom? E aí, continuo fazendo os meus pontos altos, pra depois eu começar a outra carreira. Ó, vou fazendo até o final da carreira, pra eu mostrar quando termina também, tá? Quando tem diminuição. No final, porque aqui a diminuição foi no início. Agora, eu quero fazer lá no final também. Sigo fazendo os meus pontos altos, ó. Aqui eu tenho os dois últimos pontos. Vou fazer um meio ponto alto aqui, no penúltimo, ó. Introduzi a minha agulha, né? Dei uma laçada, introduzi a minha agulha, puxei o meu fio. E aí, agora eu fecho os dois juntos. Pronto, não vou fechar ele, vou deixar ele aqui na agulha. Venho no próximo ponto, dou uma laçada novamente, introduzo a minha agulha.
e puxo meu fio ficando com 2. Fecho os dois também, dou uma laçadinha na agulha, fecho os dois juntos também. Ó, e aí eu fiquei com os 2 pontos na agulha, ó. Aqui tem meio ponto e aqui tem meio ponto. Fica diferente do daqui. Quando eu fechar agora os dois, esse vai se tornar um ponto alto, ó. Tá? Ó, fechei os 2 pontos. E aí, esse aqui se tornou um ponto alto, tá? Isso confunde muito, gente. Confunde bastante mesmo. Agora, eu viro meu trabalho novamente, sem fazer correntinha nenhuma. Eu venho aqui, ó, introduzo a minha agulha, puxo meu fio e faço um ponto baixo. Fecho fazendo um ponto baixo. Vou fazer uma correntinha para dar altura de meio ponto alto, ó. Esse é o meio ponto alto. O próximo, ele vai ser um ponto alto fechado junto, tá, ó. Dou uma laçada na agulha, puxo meu fio, dou outra laçada na agulha para fechar esses 2 fios que está aqui, ó. Tá, ó. E aí, eu fiquei com 2 meio ponto alto. Agora, quando eu fechar, ele se torna um ponto alto, tá? Ó. Fechei, ficando com um ponto alto aqui. É assim que é lá no biquíni, tá? Não tem erro. São 2 meio ponto altos fechados juntos. Um meio ponto alto aqui e um meio ponto alto aqui. Quando eu fecho, esse se torna um ponto alto e esse aqui é o da diminuição que nós não vamos usar mais, tá? Aqui, ó, sobrou um ponto. Tá vendo? Que se você reparar, esse ponto aqui tá em cima desse, ó. Tá em cima do segundo ponto. Esse meio ponto alto tá em cima do segundo ponto. Esse já foi excluído. E aí, esse ponto que se tornou um ponto alto, quando fechou, tá em cima do terceiro aqui, tá? Então, esses pontos que a gente vai imitando aqui na ponta, eles vão sobrando quando a gente vai fazendo a diminuição. Então, não tem erro. São 2 meio ponto alto fechados juntos, ó. Tá? Vou repetir mais uma vez, pra gente encerrar aqui o vídeo, tá? Ó. Vem aqui, ó, diretão. Terminei de fazer os meus 2 pontos ali. Viro o trabalho, introduzo a minha agulha aqui no meu ponto da base, puxo o meu fio lá de trás, ó. E aí, eu dou uma laçada e fecho as 2 laçadas que eu já tenho na agulha, ó. Fazendo um ponto baixo. Faço uma correntinha para ele ficar da altura de um meio ponto. Dou outra laçada na agulha, venho no próximo ponto aqui da base, introduzo a minha agulha, puxo meu fio, ficando com 2 laçadas na agulha. Dou outra laçada e fecho as 2 que eu já tinha, ficando com um meio ponto alto aqui. Agora, eu vou fechar e ele vai se tornar um ponto alto, ó. E aí, sigo fazendo pontos altos até o final da carreira. Tá? Isso é só pra tirar uma dúvida aqui da diminuição, tá, gente? Que eu acho que tem bastante gente que fica com essa dificuldade, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeo básico, tá? Só pra tirar mesmo essa duvidazinha. E tem gente que tem dificuldade de iniciar também, né, com as correntinhas. Se vocês ainda assim tiverem dificuldade, eu posso fazer um vídeo de iniciante mais elaborado, tá? Vocês deixem aí no comentário que eu faço um outro vídeo mais elaborado. Tento fazer uma bolsa, alguma coisa com um fio assim grossinho, pra tá fazendo melhor, né, o vídeo, para que vocês entendam com mais facilidade, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.